Olá, que bom você aqui de novo. Hoje nós vamos falar sobre ligações químicas. Bom, uma ligação química, ela pode ser denominada como combinações entre átomos. Só que para ter uma combinação entre átomos, eu preciso de uma teoria. Por que os átomos se combinam entre si? Essa teoria foi proposta pelos cientistas Lewis e Cossel em 1916. Eles verificaram que os gases nobres, por exemplo, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que eu já vou falar dele. Então, eles viram que esses gases nobres, eles existem na atmosfera como átomos monatômicos, átomos separados. Então, seguindo essa lógica, eles chegaram à conclusão que todos os átomos, para serem estáveis, eles precisam de 8 elétrons na camada de valência. Então, foi enunciada a teoria que a gente chama hoje de teoria do octeto. Então, o que ela fala? Resumindo, todo átomo, para alcançar estabilidade, precisa de 8 elétrons na camada de valência. Existem algumas exceções que alcançam 2 elétrons na camada de valência, mas se assemelham com o hélio, que também é um gás nobre, ok? Então, guarda esse número aí, 8 elétrons na camada de valência. Bom, existem 2 tipos de ligações químicas e a gente vai começar aqui pela ligação iônica. A ligação iônica ocorre entre metais e não metais e se estabelece por forças eletrostáticas. Então, imagina que um elemento, ele puxa mais os elétrons para ele e outro elemento tem interesse em se desfazer daquele elétron. Então, eu tenho o caso que o metal perde elétrons e o não metal ganha elétrons. Agora, perde e ganha para quê? Voltando lá na teoria do octeto. Então, para ficar com 8 elétrons na camada de valência, que é onde ele alcança a sua estabilidade. Ok? Aí eu tenho uma representação de uma ligação iônica, onde eu tenho esse elemento A, que ele é um metal, e o elemento B, que é um não metal. Então, o elétron do elemento A está sendo transferido para o elemento B. Qual é o objetivo? O elemento B ficar com 8 elétrons na camada de valência e o A também, perdendo esse elétron, fica com 8 elétrons na camada de valência. Ok? Bom, vamos ver então como é feita essa transferência. Para ficar mais fácil para a gente entender, os cientistas eles criaram algumas fórmulas, que é uma representação gráfica da ligação iônica. Então, como é que seria essa fórmula? Primeiro lugar, quero fazer uma ligação entre Na e Cl. A primeira coisa que eu tenho que ir é na tabela periódica e achar a família desses 2 elementos. No caso, o Na é da família 1 e o Cl é da família 17. Isso significa que o Na tem um elétron na camada de valência. Então, eu vou escrever aqui Na e vou representar um elétron como um xizinho. E o Cl, que é o cloro, se ele é da família 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, eu vou desenhar 7 elétrons, certo? Aí, o que acontece é o seguinte, esse elétron aqui do Na, ele é atraído pelo cloro. Então, eu represento essa atração por uma setinha. É como se o elétron está deixando o Na para ir para o Cl, ok? Essa fórmula se chama fórmula eletrônica. Por que eletrônica? Porque eu estou representando os elétrons na forma do xizinho. Agora, a segunda fórmula é chamada de fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, não vai mais ter os elétrons. Então, eu vou colocar o símbolo do elemento, dos 2 elementos, e vou representar com uma seta só a transferência de elétrons. Então, cada seta que eu colocar
representa um elétron que está sendo transferido. E por último, eu tenho a fórmula iônica. A fórmula iônica, ela vai servir para eu mostrar como ficaram os átomos depois da ligação. Então, o Na, ele não perdeu um elétron, então ele ficou positivo. Ah, mas se ele perdeu, por que ficou positivo? Lembra que o elétron é carga negativa, tá? Então, ele perdeu um elétron, ele ficou positivo. E o cloro ganhou um elétron, ele ficou com carga negativa. Essa aqui é a fórmula iônica. Para eu mostrar como ficaria esse composto, essas duas cargas aqui, elas têm que ser opostas. Eu tenho que ter a mesma quantidade de cargas e opostas. A soma dessas duas tem que dar zero. Então, Na mais 1 com cloro menos 1 dá zero. Então, a fórmula iônica seria NaCl. Ok? Vamos lá? Mais um exemplo para a gente ver se a gente entendeu. Eu tenho agora Mg e Br, certo? Lembra que eu vou começar sempre olhando na tabela periódica. O Mg é da família 2 e o Br é da família 17. Então, eu tenho Mg, tem 2 elétrons. E Br, se ele é da família 17, vai ter 7. E faz 7 xizinhos, certo? Quer dizer que o Br, para completar 8, precisa de 1, certo? Então, esse elétron, ele vem para cá. Ah, mas sobrou um elétron aqui. Se sobrou, quer dizer que ele não ficou com 8. O Mg não ficou com 8. Posso terminar minha ligação assim? Não, porque eu não posso deixar só um completo. Então, o que eu faço? Eu coloco outro átomo de Br com os seus respectivos 7 elétrons e faço novamente a ligação aqui. Agora sim, ó, cada Br tem 8 elétrons e o Mg perdeu os 2 elétrons que eu tenho aqui. Como seria a fórmula estrutural? Então, eu tenho Mg, lembra que cada setinha é um elétron perdido. Então, ele perdeu um para esse Br e outro para esse Br. Então, a fórmula estrutural é basicamente a mesma fórmula eletrônica, só que sem os elétrons. Como se eu tivesse passado a limpo, né? Tirado o rascunho. E como fica a fórmula iônica? Então, eu tenho Mg, tá? O Mg não está perdendo 2 elétrons, então ele fica com a carga mais 2. E o Br, então eu vou olhar para cada Br, ó. Esse Br está ganhando um elétron e esse Br também está ganhando um elétron. Então, a carga aqui é negativa. Cada átomo ganhou um elétron. Aí eu vou montar a fórmula. Mas olha só, aqui é mais 2 e aqui é menos 1. Se eu for fazer essa conta, mais 2 com menos 1 dá mais 1, não dá 0. Então, não pode. Então, a gente vai aplicar uma regrinha que chama a regra do escorrega. O que é a regra do escorrega? Esse 2 que está aqui em cima vai escorregar aqui para baixo. E esse 1 que está aqui vai escorregar para cá. Como em química a gente não representa o 1, a fórmula total vai ser MgBr2, certo? Então, ó, eu tenho um Mg e 2 Brs. Um Mg e 2 Brs ali. Ok? Entendeu? Um último exemplo. Então, começo de novo com a família. O Al é da família 13 e o O é da família 16. Você já sabe, né? Se o Al é da família 13, ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. E o O, se é da família 16, ele vai ter 6 elétrons na camada de valência.
Isso quer dizer que o O, se ele tem 6, ele precisa de 2 para completar 8. Então, aqui, 7, 8. Completou. Mas a gente já viu que não pode sobrar um aqui. Então, o que eu faço? Pego o outro O com os seus 6 elétrons. Aí, 6 com 1, 7. Mas agora falta um para cá. Pode acabar sem faltando um? Não. Então, eu pego outro AL com os seus 3 elétrons. Então, aqui vem para cá. Tinha 6, 7, 8. Agora sobrou 2 aqui. Sobrou 2 mais um oxigênio. Com 6 elétrons, 7, 8. Ok? Agora sim acabou. Então, quando que eu posso acabar? Quando tudo tiver com 8 elétrons. Esse aqui não tiver com nada e esse aqui tiver com 8 elétrons. Como seria a fórmula estrutural? Então, o AL com 2 setas para o O. Ah, mas eu tenho que escrever as duas? Tem sim. Por quê? Porque lembra que cada seta representa um elétron, tá? E outra seta para esse. Aí o outro AL, uma seta para cá e 2 setas para o outro O. Ok? E a fórmula iônica? Então, ó, o AL, 1, 2, 3, perdeu 3 elétrons. E o O, cada O ganhou 2 elétrons, certo? Aí o 3, a regra do escorrega. 3 para cá, 2 para lá. Fórmula final. AL, 2, O, 3. Ok? Bom, quando que você vai precisar fazer a regra de escorrega? Sempre que essas cargas aqui de cima não baterem uma com a outra, não anularem uma a outra. Então, se a soma das duas for diferente de 0, você vai ter que fazer a regra de escorrega. Ok? Bom, e o segundo tipo de ligação é a ligação covalente. Na ligação covalente, eu tenho 2 metais e os dois querem receber elétron. Então, não tem como um perder e um ganhar. Os dois precisam ganhar elétrons. Então, para resolver esses problemas, em vez de perder ou ganhar, eles compartilham elétrons. Tá? Então, a palavra da ligação covalente é compartilhamento de elétrons. Quando eu compartilho, ele faz parte de um átomo e do outro átomo também, ao mesmo tempo, tá? Então, volta. Ligação iônica, o metal perde, o não metal ganha. Na ligação covalente, compartilha. Ninguém perde, ninguém ganha. Eles vão só compartilhar. Por isso que quando eu tenho uma substância com ligação covalente, eu chamo de molécula. Molécula é a união de 2 ou mais átomos. E ela só vai acontecer na ligação covalente. Então, vamos ver como é que a gente faz isso? Vou começar aqui com o exemplo do O. Então, se eu tiver 2 átomos de oxigênio, então, de novo, vou começar olhando na tabela periódica. Já deu para você perceber que a tabela periódica tem que ser sua amiga aí constante, né? Tem que estar sempre aí pertinho de você. Então, o O, ele tem 6 elétrons, porque ele é da família 16. E eu tenho outro O, que também são 6 elétrons, que eu vou representar aqui. Se cada um tem 6 elétrons, quer dizer que eles precisam de 2 para se estabilizar, certo? Então, eu vou representar como um círculo em volta dos elétrons. Quando eu vou contar, eu conto 6 e mais um daqui, 7. Aqui eu conto 6 com mais um daqui, 7. Mas 7 não é legal, certo? 8 que é legal.
Então, eu faço mais um compartilhamento. Como que eu conto, então? Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nesse átomo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Essa é a fórmula eletrônica. Então, a diferença da ligação, da representação da ligação covalente para a ligação iônica é que na iônica você vai usar a seta e na covalente você vai usar um círculo, tá? E a fórmula estrutural também muda? Muda. Então, eu vou pôr os dois elementos e cada par de elétrons que foram compartilhados, eu represento por um tracinho, só um tracinho. Então, aqui, ó, eu tenho dois pares de elétrons compartilhando, então aqui vão ser dois tracinhos. E agora eu não tenho mais fórmula iônica, eu tenho fórmula molecular, certo? A fórmula molecular, você vai pôr o elemento que está participando e aqui embaixo a quantidade que eu tenho desse elemento. No caso, O e O, tem a fórmula molecular, que é o O2. Ok? Vamos lá? Outro exemplo. Agora eu tenho o N e tenho o O. Tabela periódica. N é da família 15 e O é da família 16. Então, eu vou ter o N com 5 elétrons, porque ele é da família 15. E o O com 6 elétrons, que ele é da família 16. Se o N tem 5, ele precisa de 3 para completar 8, certo? Então, eu vou fazer aqui uma ligação. Então, ele tinha 5, 6. Aí, outra ligação. 5, 6, 7. E o O, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O O já completou, mas o N não. Posso deixar assim? Claro que não, né? Então, eu vou pôr outro O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, compartilha mais um elétron. Agora, o N tinha 5, 6, 7, 8, fechou. Esse O tinha 6 com 1, 7, precisa de mais um N. 2, 3, 4, 5. Então, ele liga aqui. Agora, esse N precisa de mais 2. Outro O aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Então, 7, 8. Ah, eu quero saber se deu tudo certo. É só contar, ó. N, 5, 6, 7, 8. Ok. N, 5, 6, 7, 8. Ok. Ó, 6, 7, 8. Ok. 6, 7, 8. Ok. 6, 7, 8. Ok. Pronto. Todo mundo com 8, todo mundo feliz. E essa é a nossa fórmula. Como seria a fórmula estrutural? Então, N faz duas ligações com o O. Depois, faz uma ligação com outro O. Daí, eu peguei outro N, uma ligação, e duas com o O aqui. Ok? É a mesma coisa, ó. Eu passei a limpo e aonde eu tinha ligação, eu representei com o tracinho aqui, tá? E na fórmula molecular? Então, eu tenho N e O. Aí eu vou contar, são 2 N's ali e 3 O's. Então, essa molécula é o N2O3. Ok? Tudo bem? Vamos para mais um exemplo? C e O. Sempre começa pela tabela periódica. C é da família 14, O da família 16. Então, o C vai ter 4 elétrons e o O vão ter 6 elétrons. Se o C tem 4, ele precisa de mais 4 para completar. Se o O tem 6, ele precisa de 2. Então, eu faço duas ligações aqui
certo? Agora, vão ficar faltando 2 elétrons para o C. Então, eu vou lá e pego o outro O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, 1, 2. O C recebeu os 4 elétrons que ele precisava e cada O recebeu os 2 elétrons que ele precisava. A fórmula estrutural. Então, eu tenho C, 2 ligações com O, 2 ligações com outro O. Fórmula molecular. Eu tenho CO2, ok? Um C e 2 Os. Ok? Tudo bem? Bom, tenho que falar agora de uma ligação especial que é com o hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele é da família 1. Só que ele tem um elétron na última camada. Só que não, né? Ele tem um elétron. E o oxigênio é da família 16, ele tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? O oxigênio precisa receber 2. Deveria ser uma ligação iônica aqui. Só que o hidrogênio, ele só tem um elétron. Ele não pode perder esse único elétron que ele tem. Então, o hidrogênio, ele fica estável com 2 elétrons na última camada. Então, ele faz uma ligação covalente. Então, anota aí, ó. O hidrogênio sempre faz ligação covalente, tá? O oxigênio, ele tinha 6 com 1, 7. Aí, falta mais um. Então, pego outro hidrogênio e aí coloco mais uma ligação. Todas as ligações, as fórmulas que o hidrogênio participa, ele sempre vai fazer ligação covalente, tá? A fórmula estrutural é o H covalente com O, covalente com H, certo? E a fórmula molecular, eu tenho H2O, 2 átomos de H e 1 de O. Você conhece essa, né? É a água. Ok? Tudo bem? Então, escreve aí para você não esquecer que toda a ligação com o hidrogênio sempre é covalente. Bom, para terminar nosso assunto de ligações, existem mais 2 ligações diferentes. Uma ligação é um tipo de ligação covalente, um tipo especial de ligação covalente. Esse tipo de ligação covalente, ele acontece geralmente com o oxigênio, tá? Por quê? Porque o oxigênio é um elemento que atrai muitos elétrons para ele. Então, vamos ver aqui no exemplo como que ele vai acontecer. Eu tenho aqui a fórmula molecular de um composto, que é o SO3. E eu vou montar essa fórmula. Então, eu vou na tabela, acho que o S é da família 16 e o O é da família 16. Então, os dois têm 6 elétrons na última camada. Então, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6 do S e 1, 2, 3, 4, 5, 6 do O. Se os dois têm 6, os dois precisam de 2 elétrons, certo? Então, eu faço uma ligação covalente, outra ligação covalente. Até aí, tudo bem, ok? O S ficou com 8 e o O ficou com 8 também. Agora, eu preciso colocar mais 2 oxigênios. Então, o O, eu tenho mais 2 Os aqui para serem colocados. Só que o S, ele não precisa mais de elétron, ele já está completo. Então, eu não posso fazer uma ligação covalente. O que pode fazer é o seguinte, o O, tá? Ele atrai esses 2 elétrons aqui do S para usar, ok? Não é compartilhamento. Por quê? Porque o O não está entrando com elétron nenhum dele. Ele só está usando os 2 elétrons do S. E aqui a mesma coisa, ó, sobraram 2 elétrons
Então, ele pode fazer um empréstimo, vamos dizer assim, para o O aqui, tá? Qual é a diferença dessa ligação para covalente normal? A diferença é que na covalente normal, os dois átomos entram com seus elétrons. Nessa covalente que é chamada de dativa ou coordenada, só um átomo entra com os elétrons. E geralmente é com oxigênio. Então, olha, para fazer uma dativa, eu nunca começo uma fórmula pela ligação dativa. Esse elemento ele tem que estar completo já. Ele não pode emprestar se ele não está completo, certo? Então, ele tem que estar completo. Eu sempre começo pela covalente normal, completo todo mundo, para depois, se precisar, fazer a dativa, ok? Então, a fórmula estrutural ficaria o S, faz duas ligações com o O, e a representação da dativa seria só uma setinha para outro O e só uma setinha para outro O. Essa setinha é diferente daquela seta da ligação iônica, tá? Então, ela não faz parte da ligação iônica, é uma seta de ligação covalente. Como é que eu vou saber que não faz parte? Ela está sendo apontada para o oxigênio, que é um não metal. Então, ele vai sempre ser apontado para o oxigênio e está saindo de um outro não metal, ok? Então, a ligação dativa é o último caso, é a última alternativa para completar a molécula, ok? Bom, e o último caso de ligação é chamado de ligação metálica. É quando os metais, eles se agrupam o mais perto possível que eles conseguem, e aí os elétrons da camada de valência vão ficar livres pelo que a gente chama de retículo cristalino. O que é o retículo cristalino? É a união máxima que tem dos núcleos dos metais, e os elétrons vão ficar ao redor. Por isso que essa configuração ela vai explicar a condutividade elétrica dos metais. Porque esses elétrons que estão aí livres, eles vão se ordenar para conduzir corrente elétrica. Os elétrons livres também são chamados de mar de elétrons. Uma analogia a eles estarem livres para lá e para cá, tá? Na ligação metálica, eu não tenho uma representação, não dá para representar. Eu só vou representar o átomo na sua forma comum. Por exemplo, aí da figura, que é o Al, ele vai estar representado como Al, eu já sei que é um metal. Ok? Entendeu tudo sobre ligação? Então tá bom. Até mais.